Ser Mais já de volta com você. Você sabe, né? A cada 15 dias, nas quartas-feiras, tem o nosso quadro Saúde da Mulher com o Dr. Belarmino, que já está aqui conosco. E hoje o nosso tema é muito importante, principalmente agora, que a maioria das pessoas já estão pensando nas suas férias, começando a pensar nessa época de praia. Verão tá aí, né? A gente pode dizer assim, porque o calor é imenso. E daí o que acontece? Infecção. Várias infecções acontecem nas mulheres, né, doutor? Aí a gente pode estar citando por primeiro quais são as mais comuns nessa época agora do ano. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Susan. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? E com a chegada do verão, que a gente não teve praticamente primavera até o momento, saímos de um inverno e caímos numa temperatura alta, e pelas características geográficas da região, é muito propício o aparecimento de secreções do aparelho reprodutor feminino, os famosos corrimentos. Os mais comuns costumam ser as bactérias e fungos, gerados não só pelas condições climáticas, mas uma série de fatores que no decorrer do bloco a gente pode dissertar. E os mais frequentes são fungos e bactérias, sendo que cada um deles tem as suas características próprias. Tá, doutor, primeiro eu quero saber, todo corrimento que a mulher tenha é um problema? É uma patologia, mas não é nada grave. Ela não vai ter perda de qualidade de vida, a não ser que ela não corrija em algum momento da vida dela esse corrimento, ele vai levar uma feridinha de colo de útero que no futuro poderá levar a outras consequências. Então o problema do corrimento é que quando ele é crônico, o que significa crônico no caso? Um corrimento não complicado é quando ele ocorre isoladamente e esporadicamente. Já o complicado é quando, num período de 12 meses, a mulher chega a ter 4 infecções nesse período. Nossa. Então, você já pode dizer, olha, é um quadro de corrimento crônico, né, ou complicado. Tá, doutora, a gente citou ali, né, bactéria e fungos. Quais são os fungos mais comuns e bactérias mais comuns nessa época agora? O fungo mais comum, Susan, é a cândida. E a bactéria é chamado também de vaginose, mas o nome da bactéria que ocasiona essa infecção chama-se Gardnerella. Gardnerella é o nome? Um nome um pouco diferente, mas é esse. E o sintoma dos dois é parecido? São diferentes. O fungo, ele acomete principalmente no período pré-menstrual, ele gosta de meio ácido. Para quem está em casa, ácido, como todo mundo sabe, é aquilo que queima um pouco mais. E o básico é o oposto do ácido, é aquilo que não vai interferir tanto. Então, um dia de calor, por exemplo, geralmente se libera ácido úrico pela transpiração. Então, o corpo fica mais com secreções ácidas. Tanto é que uma criança, se a mãe não ficar dando banho momento por momento ou colocar num local ventilado, ela pode ter os famosos brotoejos, ela fica... Por quê? Porque esse ácido age e o fungo gosta desse ambiente. Então, na mulher adulta, no período pré-menstrual, que é quando o órgão genital ele fica mais ácido, em temperaturas também quentes como a do momento, são propícias para gerar uma infecção por fungo. A tal cândida. A tal cândida, que gera como sintomas principais ardência, a mulher refere muito desconforto, principalmente na hora das atividades sexuais, e ele é esbranquiçado, ela refere a um corrimento esbranquiçado, tipo um requeijão. A gente tem até uma foto ali, né, doutor? Temos mostrar aqui, como é que fica. Isso é interno, né? Isso é interno. Então, vamos mostrar primeiro como é que é o normal. Então, aqui, ó, vamos ver, André, se eu consigo aqui o oposto. Isso, tá bom, doutor. Então, assim, ó, aqui, quando se coloca o espéculo, que é o aparelho para se fazer o exame, o ginecologista e alguns de nós temos no consultório um aparelho chamado colposcópio. E esse aparelho, a mulher pode acompanhar o exame enquanto ele é realizado. Então, aqui está mostrando o espéculo, o colo do útero e o útero em si. E aqui, essa foto aqui, nada mais é do que esse orifício. Essa região corresponde a esse orifício. Isso é um colo saudável, como está escrito aqui. Agora, nós estamos conversando sobre candidíase. Eu vou dar uma girada aqui no disco para a gente pôr a candidíase. Qual é o aspecto que a paciente pode ver conosco através desse local aqui? Ela vai ver essa aparência aqui, ó, que eu estava citando anteriormente como sendo
tipo requeijão, ela é branca, Isso espessa. é no exame, né? Isso é internamente, é no colo do útero. Esse corrimento, Suzana, é altamente ácido. Por isso que durante a relação ele pode dar fissuras na vulva, a mulher pode ficar com fissuras na vagina e também aqui no colo do útero podem abrir feridinhas. Essas feridinhas, quando não tratadas ou diagnosticadas, é que no futuro pode trazer algum tipo de complicação. Tá, vamos mostrar então a foto também da Gardnerella, tá, a Gardnerella, que é a bactéria, ela né? já que normalmente vem depois da menstruação. Perfeito. Enquanto que o fungo, ele prefere o meio ácido, a Gardnerella, que é essa que está aqui, ela prefere mais o meio básico. Então, ela ocorre mais no pós-menstrual e ela tem um odor fétido. A mulher mesmo acha que todo mundo, no local onde ela está, as pessoas estão sentindo o odor, porque é algo meio desconfortável e não ocasiona prurido, não dá tanta coceira. O sintoma principal é que é de amarelo esverdeado, enquanto a cândida é branca, e esse aqui produz odor, e a cândida produz coceira, tá? Tá, doutora, agora, o mais importante, né? O que causa essa bactéria ou então o fungo, a cândida ou a Gardnerella, que são os mais comuns? Principalmente hábitos, Suzana. Então, começa pela vestimenta ao cuidado que as mulheres têm com as peças íntimas. Como por exemplo, vamos lá. Por exemplo, lavar peça íntima, uma mãe e duas filhas que utilizam a mesma máquina de lavar para todas as roupas. Já começa por aí, misturam peça íntima com as demais roupas. Isso é errado. Já é errado. O ideal já é fazer uma pré-lavagem, cada mulher, menina, adolescente, faz nada contra, pode fazer durante o próprio banho e deixa separado durante a semana. Vamos supor, 5 peças íntimas, segunda a sexta. Chega no sábado, cada qual tem que pegar a sua peça íntima, passar um sabão neutro, preferencialmente, para não deixar. Porque todos esses produtos que são utilizados, como sabão em pó e por aí, para fazer a limpeza das peças íntimas, eles têm dentro deles soda cáustica, que o nome já diz tudo, é algo que é corrosivo. Então, aquilo impregna, ao mesmo tempo que limpa, ele deixa um aspecto melhor, mas quando entra em contato com o corpo, como a água geralmente é fria da máquina de lavar e é lavado lá, e não, se não for receber algum tipo de calor, seja ferro, secadora ou sol, ela vai se contaminar com a própria peça íntima. Olha. Então, utilizou uma peça íntima, só para finalizar, para concluir, na verdade. Então, deve ser lavado separadamente, cada menina, mãe já deve educar para lavar a peça íntima separada, e quando for colocar na peça, a peça deve ser lavada à mão. As demais, põe na máquina de lavar, a gente sabe que é prático. Hoje, o ideal é lavar a mão mesmo. É lavar a mão mesmo, o fundo, porque geralmente, mesmo sendo material sintético, tem um revestimento de cotton, de algodão ali. Então, o ideal é que seja lavado à mão para desimpregnar. A gente falou de filha e mãe, porque na verdade não tem faixa etária para atingir. Não, uma criança pode ter. Foi a pergunta inicial, né? Se necessariamente, como se pode pegar uma menina cuja mãe não orientou bem ela como fazer a auto-higiene, que o correto é de frente para trás, para nunca carregar bactérias do intestino para a vulva, ela pode fazer o oposto. A criança, ela quer já ter autonomia, então ela vai ao banheiro e na tentativa de se limpar, ela acaba se autocontaminando. De que maneira? Ela faz de trás para frente, então ela traz bactérias do ânus para a vulva. Olha. É onde tem a cândida, a Gardnerella e uma série de bactérias. Onde vai ser contaminada. Doutor, são várias infecções comuns nessa época do ano. A gente, no bloco anterior, estava citando as causas, principalmente da cândida e da Gardnerella, que se confundem muitas vezes. Até, antes da gente estar continuando a falar sobre causas, doutor, muitas vezes, na verdade, é classificado, né, a cândida, candidíase, como uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Porém... Não necessariamente. Exatamente, são os hábitos, normalmente, que por isso que a gente falou que pode vir com criança, né, adulto. Até o fator cultural. E depois ela pode se tornar sexualmente transmissível quando a mulher não modifica esses hábitos, ela fica com o corrimento e o ginecologista, o médico assistente da mulher, vai lá e faz para o parceiro uma dose única para ele tomar. Então ele toma a primeira vez, mas se a mulher tiver recorrente, ele não vai entender o que está acontecendo, porque no homem não costuma nem a cândida,
pode ocasionar, mas não é frequente dar sintomas, nem a cândida, nem a gardnerella. Então ele pensa assim, poxa, já tomei 2 ou 3 vezes, por que vou ter que tomar novamente? E, na verdade, é a parceira que sabe que tem a doença e não muda os hábitos. Exatamente, porque são os hábitos, como a gente comentou. E no bloco anterior a gente já falou de um primeiro, que é, na verdade, a calcinha, que toda mulher usa, e o fato da lavagem, né? E o fato de guardar também. Por exemplo, Blumenau, esse ano, fez, e região, né, temperaturas muito úmidas. Então, deixa uma peça íntima lavada, coloca dentro de uma gaveta, e cada vez que você abre a gaveta ela entra em contato com o ar ambiente. E se ele, dependendo do grau da umidade, aquilo ali cria mofo. Então, às vezes, a casa está impecável, está tudo bem, é um período de muita umidade, é frio, mas não se tem o cuidado de, ao reutilizar a peça íntima, passar essa peça a ferro. A peça sobrevive na gaveta? Ela fica esterilizada 10 dias, Suzana. 10 dias. Depois de 10 dias tem que lavar de novo. Lavar e ou passar. Ou então passar o ferro. Ou secadora ou no sol, né? Olha. Porque não tem acesso a isso. Isso é muito importante a gente passar adiante. Porque senão a mulher tem em casa uma coleção de peças íntimas e acha, às vezes, até de 1 ano, 2, 3, 4, 5. E aleatoriamente faz uso delas. Mas não dá o preparo prévio. O que ocorre? Uma autocontaminação. Exatamente. Doutor, outros fatores, né, que podem vir a acontecer, a tal cândida ou a gardnerella. O fato da ducha higiênica. Muitas mulheres costumam, né? Costumam fazer. Fazer a tal ducha higiênica. E isso é errado. Não é adequado e ainda o que é um corrimento pode virar uma doença muito mais complexa porque vai contra a lei da gravidade, Suzana. É a mesma coisa como lacrimejar, tossir, o cerume que se eventualmente possa ter nos ouvidos. Aquilo que é para ser expelido, deve ser expelido. Então, se há um corrimento, o corpo quer se limpar. Então, tem que deixar sair. Quando a mulher, no banheiro, tenta fazer uma ducha interna e introduz, às vezes, algum chuveirinho ou jato d'água, ela simplesmente está limpando a vulva, o canal interno, a vagina, e jogando para dentro do útero e trompas e ovário essa mesma infecção. O ideal é só a água, mais a água corrente do água corrente. De cima. E simplesmente no Monte de Vênus, nos pelos pubianos, passar um sabonete preferencialmente neutro ou infantil, né? E nada daqueles íntimos. Nada de coisas íntimas, desodorante íntimos, coisas perfumadas. A gente sabe que isso está muito popularizado, mas não é produto médico. Tanto é que você pode encontrar isso no supermercado, em locais qualquer um. Isso, então, ou seja, não é personalizado, não tem ninguém responsável pelas consequências, é totalmente contraindicado. Bom, e a gente já tem uma ligação, é a Vânia que está no telefone. Alô? Oi. Oi, Vânia, seja bem-vinda. Eu gostaria de saber, doutor, que eu tenho uma filhinha, ela tem 11 anos, e ela já tem essa infecção, esse corrimento, é bem forte, é um cheiro muito ruim, e é assim, amarelado, marrom, então o dia todo ela tá no banheiro, se limpando, trocando a calcinha, sabe? Provavelmente deve ser a tal gardnerella, né? Isso mesmo. Então, assim, Vânia, com 11 anos, né, uma criança ainda, o ideal é você levar sua filha a um especialista que, mesmo com o ímen íntegro, a gente tem como fazer uma análise dessa secreção. É pego um cotonete passado na vulva, por fora, da região vulvar, não compromete em nada, não é nada invasivo, é todo externo. O único cuidado que você tem que ter, sua filha não pode tomar banho nas 6 horas que antecedem o exame. Porque se você lavá-la, a gente vai coletar o material e o exame vai dar bioquímico negativo. vai dizer que, vai brincar com você, vai dar uma determinada marca lá, ou de shampoo, ou de sabonete, porque ela se limpou antes. Então, antes da coleta, esse material tem que ser coletado, como a Suzana já colocou aqui, provavelmente é bacteriano, às vezes ela está fazendo a higiene dela de uma maneira não muito correta e está se autocontaminando. E esse odor que você fala é tipicamente de bactéria intestinal, no caso a gardnerella. Ah, de certo, ela está se limpando errado. Errado. E aí, para ter certeza de coletar o material, mandar para uma análise, vindo o laudo, aí tem que ver a altura, o peso dela, para fazer ou em gotas ou em comprimidos, né? Que daí vai melhorar, né? Vai amenizar. Tá joia, Vânia. Tá, obrigada, obrigado pela sua ligação. Doutor, continuando aí as tais causas, né? Agora é época de praia, piscina, o pessoal adora ficar na água, né? Por causa do calor até. No desespero, todo mundo acaba confiando. Exatamente. Ninguém lembra que tivemos uma enxurrada aqui há 1 ano atrás e essas águas passaram por tudo quanto eram morros. Pois é fator de risco? Com certeza. Tanto é que o pessoal da vigilância
pública sanitária, na verdade, sempre lançar laudos de locais do litoral que são mais contaminados ou não. Eu diria assim, Suzana, é só uma questão de um pouco de lógica. Mediante a catástrofe que nós vivemos ano passado, com tantos entulhos que chegaram no litoral, é complicado chegar para você e dizer assim, o litoral catarinense é completamente limpo. Deve ter regiões que não estejam contaminadas por coliformes fecais, mas vai ser difícil você achar uma área que não esteja. Tá, doutor, mas aí o pessoal não pode entrar na água sendo imprópria? É mais ou menos como imprópria? A primeira matéria que passou ali sobre o queijo, né? O queijo é muito bom, o queijo tem cálcio, pode evitar osteoporose e tal. Só fazendo uma metáfora, um paralelo. É tudo questão de bom senso. Assim é piscina também. Às vezes o pessoal diz, eu tenho piscina em casa, mas recebe uma visita, não sabe se essa visita vai frequentemente ao ginecologista, se ela faz uma higiene adequada ou não. Às vezes entra uma criança contaminada, você vai dizer, não, mas o cloro, o flúor, está tudo na quantidade certa, não tem meio de inoculação. Tem sim. É só ficar conversando lado a lado numa piscina, tomando um pouquinho de sol, uma mulher contaminada e outra não, a própria água pode ser o meio de contaminação. Olha. Então, para não radicalizar, é claro que, mediante as altas temperaturas, o preço que se paga você vai lá, desaquece o corpo, toma um bom banho de mar, mas eu posso lhe garantir que a incidência pós-praia no consultório é muito grande, para mim e para os meus colegas. Outro fator que a gente pode estar citando rapidamente é a calça jeans muito apertada, né? Toda roupa muito apertada, aquilo que não deixa a mulher transpirar no períneo, então, hipoteticamente, uma mulher que trabalhe sentada, utilize jeans, peça íntima de material sintético, lycra, renda. Tem mulheres que transpiram mais, como tem homens que transpiram mais também, depende da mulher, se ela tem uma sudorese muito profusa ou não. Esse suor, com essa vestimenta, mais, às vezes, um protetor de uso diário, né, como elas costumam utilizar muitas vezes, ou aqueles isso é um prato internos, cheio, né? Internos, que é pior ainda, porque é um tampão. O interno, ele não deixa expelir aquela lei que eu lhe coloquei, né? Lei da gravidade, você tem que descer, deixa descer. Então, o banho de mar pode ser tomado, mas a probabilidade de ter que procurar um ginecologista depois é muito grande. Então, e como a gente se propõe aqui a oferecer assuntos para oferecer qualidade de vida e... A gente tem que passar isso adiante, é verdade, adiante, né, doutor? Exatamente. Claro, e a gente já está com mais uma ligação. Quem está na linha, alô? Graziele. Oi, Graziele, seja bem-vinda. Você fala de onde? Obrigada. De Blumenau, aqui da Lago Verde. Legal. Graziele, qual a sua dúvida? Eu tô com um corrimento, assim, marrom, e eu queria saber o que é. Eu vejo muito que a dúvida das pessoas é principalmente com relação à coloração, né? A tonalidade. Suzana, respondendo a Graziele, assim, é muito vago isso. A Graziele aí vai ter que procurar o médico que acompanha. O que nós podemos deixar bem claro é que quando é branco, próximo à menstruação, da coceira, deixa a vulva irritada, mais ácida e pode até dar umas pequenas fissuras na vulva, isso é cândida, isso é fungo. E quando é no pós-menstrual, é bactéria. A bactéria dá um corrimento amarelado, concentrado e tem odor. Então, se é um pouco mais acinzentado, a coloração ela pode modificar, porque às vezes pode ter um resquício de próprio sangramento, escape menstrual, que torna a cor meio avermelhada às vezes. Então, isso não é levado muito em consideração. Requer, de maneira geral, é isso, o fungo e a bactéria. Agora, pequenas mudanças de coloração, na verdade, você vai ter que aprofundar com uma consulta. Pois é, Graziele, muito obrigada, então, pela sua participação aí. Doutor, nosso tempo está super corrido, né? Como mas sempre, só para variar, né? Aqui tem tantas questões, tantas dúvidas até. Eu peço desculpa que a gente não consegue passar todas as ligações adiante, né? Mas, doutor, só rapidamente, as grávidas também é comum ter... Grávidas, porque a mãe divide a imunidade com o filho. Pacientes que fazem tratamento quimioterápicos e radioterápicos também costuma ocorrer isso. Quem come muito açúcar? Quem come muito açúcar, né, Suzana? A gente com as pessoas que estão chegadas, né? Chocolate, você sempre olha para mim. Então, tendo mais açúcar, o sangue fica mais ácido e a vulva fica mais vulnerável a fungos. Então, a candidíase é mais frequente. E tratamento, doutor? É só o remédio? O tratamento em situação de apuros, por exemplo, a candidíase, está no acampamento, está de férias, está na praia, está longe de médico, não tem acesso ao telefone. Se tiver 1 litro de água limpa e 60 gramas, o equivalente ao copinho desse xarope convencional de bicarbonato de sódio, que já pode comprar antes de viajar e levar, e dissolver para cada litro
um copinho desse de bicarbonato, nunca colocar, pessoal, é vinagre. O vinagre é ácido, então ele só pode piorar a situação. Tem que ser o bicarbonato. Numa situação de urgência, é melhor o bicarbonato, porque ele vai deixar alcalino, vai deixar neutro o pH. Então, todos os sintomas, seja de bactéria ou de fungos vão minimizar, não vão resolver, mas até ela poder chegar na cidade e procurar o seu médico para fazer o tratamento. Uma vez chegando até nós, o que fizemos? Quando é fungos, muitas vezes uma dose única com um óvulo, um creme aplicado por uma única vez ao dia, já é o suficiente. E quando é uma candidíase crônica, a gente pede para a mulher por 6 meses tomar um antifúngico, um comprimido semanal. Então ela tem que fazer, como são 6 meses, teoricamente, 4 semanas, né? 6 vezes 4, 24 comprimidinhos distribuídos, por exemplo, toda quarta-feira. Ela toma um comprimido antifúngico no caso da recorrência. Aí vai resolver, e claro, né? Mudando os hábitos, né, doutor? Mudando os hábitos. E bactérias são antibióticos, né? E lembrando que alguns antibióticos nas causas, principalmente os da garganta, da face, a sinusite, rinite, que no caso seria a amoxicilina, ela trata essas patologias, mas ao mesmo tempo ela mata a flora de defesa genital feminina, podendo levar também a um quadro de infecção. Perfeito. Então antibióticos resolvem alguma coisa, mas podem piorar outras também. Tá aí, ótimas dicas, né? Bom, gente, olha só, o telefone do Dr. Belarmino José da Silva é o 33260102. 33260102. Doutor, mais uma vez, muito obrigada aí pela participação. Desculpa pelo tempo pequeno, tá? Suzana, obrigado. Se eu pudesse, eu deixava esse programa de 1h30 nesse quadro. Obrigado. Eu quero a todo mundo que tentou ligar. A gente está sabendo aqui que foi um número grande de ligações. Desculpem. E eu queria mandar um abraço para uma pessoa muito especial de Benedito Novo. Ah, é? Uma parteira, Gisela. Gisela? Gisela. Ela nos assiste e, em nome de todas as parteiras, ela se aposentou depois de muitos anos dedicado à maternidade. Ela agora está usufruindo de um pouco de descanso. E eu sei que ela nos assiste e ela sabe o quanto é amada por todo o corpo clínico dos hospitais nos quais ela já trabalhou. Então, olha que bacana. Nosso abraço aqui para a Gisela em nome das outras parteiras. Tá joia, doutor. Muito obrigada mais uma vez pela participação.